Live no Facebook, tá escrito aqui. Exatamente, isso. Show. Começando. E o link, você vai mandar pelo Face? O link? É. Vou. Tá. Na própria página do Diálogo Diplomático, ele já deve estar ao vivo, né? Então eu já te dou aqui e nós podemos começar os compartilhamentos nas redes sociais. Eu vou te marcar aqui na página. Aparece aqui para mim. Vai Eu já tô aparecer para aqui, você. tá aqui no Diálogo Já viu? Diplomático. Isso. Assistir ao vídeo. É só Assistir fazer ao vídeo. Isso, é só fazer os compartilhamentos. Vou compartilhar na minha página pessoal também. As pessoas já, quem está vendo já está nos vendo, né, nesse momento. Ok? Eu só não estou conseguindo achar como que eu compartilho aqui. Não aparece para compartilhar, só assistir. Peraí. Deixa eu resolver isso de um jeito mais prático. Gente. Agora ele não aparece. Só eu vou poder compartilhar mesmo. Então, mas tudo bem, não tem problema. Às vezes. Exatamente. Vamos começar. Vê se você consegue compartilhar da minha página pessoal. Certo? Deixa eu abrir aqui de novo. Que aí você entra lá, ele pode estar lá passível de compartilhamento. Maurício A. da Costa. Isso. Aqui está passível de compartilhamento. Então, Boa. ok. É só fazer o compartilhamento, então. Isso aí, copiar link, vou compartilhar aqui. E nós podemos começar. Aqui. Ok. Bom, boa noite. Para mim aqui em Houston ainda é boa tarde, né? Aqui é verão, você pode ver pelo sol aqui. Mas cara, é chique, tá em trancado Houston. em casa. Trabalho, né? Enfim. Aqui em Osasco também, aqui em Osasco já tá de noite. Olha, tem muita gente que está no Rio de Janeiro, eu aposto que a paisagem é muito mais, mais bonita do que aqui. E que Osasco também, provavelmente. Eu imagino que sim. Estou fazendo compartilhamento aqui. Bom, mas vamos começar mais uma live conjunta aqui, minha, professor Maurício Costa, professor Caco Pena. Há 2 semanas eu visitei o canal do Caco, o Instagram do Caco, né? Foi um prazer enorme. Uma colaboração. Agora o Caco vem aqui para os canais do Diálogo Diplomático. A gente vai fazer essa live no Facebook. E depois vai estar disponível no canal de YouTube do Diálogo também. Se alguém tiver na dúvida, eu sou o professor Maurício Costa mesmo. Um pouquinho diferente, né? Principalmente ficou bem, eu gostei. Desde que o canal começou, teve muitas modificações, né, na minha aparência. Porque quando o canal começou, eu tinha cabelo comprido. Você rejuvenesceu uns 15 minutos, eu diria. Obrigado. Quando o canal começou, eu tinha o cabelo comprido, né? Tava o cabelo no ombro e barba. Aí eu fui ganhando peso. Aí 2018 para 2019 eu comecei a perder peso. Agora eu perdi muito peso e cortei meu cabelo curto. Qualquer dia eu vou me dar aula sem barba e de lente de contato. E as pessoas vão achar que é outro ser humano. Quem é esse cara? Cadê meu professor? Às vezes nem eu me reconheço mesmo. Assim, olhando as fotos, meu Deus, o choque tá grande. Mas o que não faz, né, a gente tomar aquele remédio super eficiente chamado vergonha na cara, que a gente toma de vez em quando e começa a se cuidar e as coisas começam a dar certo para você. Bom, mas chega aqui da nossa... Sem mais delongas. Sem mais delongas no nosso aquecimento. Vamos começar a live. Bom, em primeiro lugar, prazer te ter aqui. Acho que esse é um momento bastante tenso, né? Gera muita ansiedade nos candidatos. O TPS está chegando, apesar das cláusulas, né, de transferência do concurso na Covid. Inclusive, quando a gente conversou há 2 semanas, né, teve a pergunta específica sobre a realização do concurso ou não. Eu disse que eu não tinha informação nenhuma, mas que eu imaginava era que o concurso ia realmente acontecer. Certo? E que foi efetivamente o que se confirmou, né? Então, é verdade, nossa live foi antes de sair o edital. Foi antes do edital. Verdade. 5, 6 dias antes, exatamente. Então, assim, o edital foi publicado com várias previsões em relação a possíveis transferências, né? Mas é um momento de muita ansiedade para os candidatos, que eu acho que é totalmente compreensível, né? Que aconteça. E agora os candidatos todos têm um problema grave de gerenciamento de tempo, né? Português é uma matéria
muito relevante. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, né, para a gente concentrar essa primeira parte da live aqui, principalmente no TPS. Vamos lá. Te fazendo uma pergunta mais direta, assim, o que você tem a dizer sobre, no formato da prova de português, do TPS, da prova objetiva, em relação à mudança de banca, né, do CESP para o IADES, né, em 2019, no que isso afetou e qual a sua expectativa para a prova de 2020? Cara, em relação ao TPS, a português, né? Eu sempre deixo muito claro que tudo que eu falar aqui, cara, diz respeito única e exclusivamente à prova de português, né? Diferente do Maurício, eu não faço esse estudo amplo, né? De todas as provas e tudo, eu só concentro ali na minha área. Não houve, cara, diferenças significativas do CESP para o IADES. Não houve. Pelo contrário, eles mantiveram muito mais o padrão do que eu achei que manteria, né? Então, assim, foi bem... Se você pegar as provas de 2017, 2018, 2019, não dá para você falar assim, não, essa questão aqui foi da prova do CESP, essa questão aqui foi da prova organizada pelo IADES, né? Então, seguiu bem o mesmo padrão. O que teve de importante foi uma questão, eu não sei nem se na nossa outra live eu comentei sobre ela, de qualquer modo estamos falando com outras pessoas também, uma questão em relação à parte de literatura do ano passado, que eu estou muito curioso para a prova do TPS agora, para ver se foi um deslize ou um sinal. A meu ver, foi mais um sinal, que foi uma questão a respeito daquele texto delicioso, aliás, do Augusto de Campos, sobre a Bossa Nova, né? Um texto excelente, embora exigente caso o candidato não conhecesse o contexto. Daí a importância de conhecer o contexto da literatura na leitura dos textos, isso te ajuda muito, né? Por mais que as questões sejam do texto, você já conhecendo, lidando ali com o contexto, você já absorve muito mais rapidamente as informações, e um texto daquele de uma página, reler é complicado, porque tem uma questão de tempo. Mas teve uma questão ali que pegava um conhecimento de literatura extratextual, coisa que há muito tempo, para não dizer que nunca foi feito, vamos botar lá na prova de 2009, 2010, que teve uma questão do João Cabral, tinha lá um texto do João Cabral e perguntava se tinha o ufanismo no texto que era uma característica daquele contexto do João Cabral. Pô, é a terceira geração, não é a primeira geração romântica e tal, mas pelo texto você ainda conseguia perceber que não era uma questão do ufanismo, era da educação pela pedra. Então não tinha um ufanismo. Falava a questão de Pernambuco e tal, mas não tinha o próprio ufanismo. Então, por mais que se referisse ao contexto literário, pelo texto você conseguia, com minuciosidade, você conseguia justificar por lá. Agora, ano passado, tivemos aquela questão, então, até então inédita, que o Augusto de Campos se referia a oswaldianamente, né? O termo oswaldianamente, e ele perguntava, então, se esse oswaldianamente fazia uma referência à questão da antropofagia e do verde-amarelismo. E isso não estava no texto. Você, então, cobrava do candidato conhecer o movimento antropofágico e o movimento verde-amarelo. Coisas que, ok, no curso a gente fala disso, sempre se estuda isso, porque não é um conhecimento aprofundado de literatura, mas é um conhecimento extratextual. Algo que não era uma informação do texto, era um conhecimento do contexto literário, de bagagem do candidato, e isso é inédito no CPS. E isso aconteceu no último. No CESP não acontecia, foi a mudança da organizadora e apareceu isso, né? Então, para mim é um sinal assim de que se fosse para falar assim, alguma diferença na preparação entre a prova de 2018 para de 2019, né, ou de todas as anteriores para 2019, o que houve de diferente foi isso, talvez uma necessidade, agora foi uma prova só, não dá para dizer que é um padrão, mas uma necessidade de conhecer os movimentos literários, mesmo que ali a base de cada um, com o intuito além de simplesmente situar o texto.
né, que até então era o principal. Situar o texto. Pô, cai ali um Padre Antônio Vieira, como já caiu. Caraca, nunca li Padre Antônio Vieira na vida. Você vai ler um Padre Antônio Vieira pela primeira vez no TPS, cara, vai te dar um certo trabalho, né? Cai um texto ali do Raimundo Faoro falando sobre Machado de Assis, você já olhou lá no rodapé, Raimundo Faoro, Machado de Assis, opa, já sei o contexto e tal, realismo, já sei do que se trata, já leu o texto contextualizado, você já vai direto na informação, já sabe o que é importante dali. Essa era a grande importância da literatura para o TPS. Mas ano passado tivemos essa questão aí, cobrando um conhecimento. Agora, em relação à gramática em si, estilo das questões de análise de texto, o estilo se manteve, o estilo dos textos se manteve, né? Principalmente textos metalinguísticos que falam sobre a própria linguagem, textos literários e textos de análise literária. O que apareceu, mas isso já tinha aparecido também em 2018, foram textos relativos ao mundo diplomático. Em 2018 tivemos notas diplomáticas e em 2019 tivemos o texto falando sobre a primeira mulher na diplomacia e tal. Mas aí foi uma mudança de temática textual até um pouco recente, dentro do que vinham fazendo desde 2011 e 2012, mas já veio desde o CESP. Já veio desde o CESP. Um texto, outra uma nota diplomática, um texto falando também do mundo diplomático, assim. Mas, basicamente, ainda se mantém metalinguístico, texto de análise literário, o estilo das questões o mesmo e a maneira de cobrar a gramática também, aquela maneira mais aplicada, a maneira do raciocínio, né, de brincar com a estrutura, de mais do que decorar uma classificação, decorar uma tabelinha, muito mais do que isso, é você justamente entender o que fazer com aquilo. Muitas vezes o nome, saber o nome, você pode fazer a prova todinha, talvez, sem saber o nome, porque é por comparação, esse aqui é igual àquele, se pegar esse e jogar para lá, mantém o sentido, muda a classe de palavra, muda e tal, mas perceber semelhanças e diferenças a saber nomes, mas manteve muito bem o padrão, manteve muito bem. Eu gostei muito, inclusive da prova do ano passado, achei uma excelente prova. Vou aproveitar para comentar algumas coisinhas que você disse aqui. Primeiro na parte de literatura. Uhum. Primeiro, já tinha, antes dessa questão de 2009 que você colocou, já tinha acontecido em 2005 no TPS, quando o TPS foi a única vez que o TPS teve aquele formato, que ele era as questões eram multidisciplinares, não eram por matéria, você tinha um texto no qual você tinha uma questão que era de história, uma de geografia, uma de português, uma de literatura, uma de cultura brasileira. Tudo. No formato anterior de prova, isso, né? foi o único ano que teve esse formato. E teve, inclusive, questão discursiva no TPS, na questão de 10, 15 linhas discursivas e que envolviam questões de cultura. Depois, em 2006, na verdade, a gente teve na prova de História do Brasil uma questão sobre a Semana de Arte Moderna, de 22. Na prova de História. Na prova de História. Okay, mas eu acho que duas coisas importantes que são aqui para a gente alertar. Primeiro é que a literatura brasileira faz parte do programa da prova de português. Sim. E não é porque não cai, que não tem caído, que não vai cair. Certo? Essa é uma coisa. Então, essa é a primeira coisa. Tópicos de literatura, né? Isso. A segunda coisa é que vida cultural e social, ou seja, vida cultural bem ampla, não só literatura, faz parte do programa de História do Brasil e de História Mundial. História do Brasil realmente não cai faz algum tempo, desde 2006, mas História Mundial cai todo ano. Então é algo importante. Para as pessoas terem atenção. E reforçar que eu também concordo com você, e isso pode extrapolar, inclusive, para a segunda fase, a necessidade de a pessoa entender o contexto, né? Principalmente assim, se você vai para uma prova, você tem que fazer a interpretação de texto de um poema da Cecília Meirelles, por exemplo, se você conhecer a obra da Cecília Meirelles, você vai responder com muito mais facilidade, né, do que se você tentar interpretar um poema no seco, simplesmente. Na hora, né? pega um Drummond ali, Rosa do Povo. Exatamente. Né? Você conhece o contexto, você já Ou vai como direto, aconteceu né? na prova de 2008, que a redação foi sobre o legado, né? O poema do Drummond. E que foi um dos piores resultados de redação das pessoas. Precisava conhecer a obra, né? Exatamente. Conhecer o que estava rolando, né? Bastante importante. Mas você falou uma coisa aqui, vou passar para uma segunda pergunta. Você falou uma questão que eu acho muito importante e que
se reflete nas estratégias dos alunos para fazer a prova de português. Um dos problemas é o gerenciamento do tempo que as pessoas têm, e uma reclamação que durou muitos anos, até que eles equilibraram os dois blocos, né? Era de que eles não conseguiam administrar o tempo para fazer a prova de português, certo? E aí gastavam muito tempo na prova de português, chegava no final do primeiro bloco, não conseguiam concluir as questões das outras disciplinas. Mas há por aí quem indique que a melhor forma de você fazer isso é você tentar responder as questões de português sem ler o texto. Eu já vi a sua cara. Eu também reviro o olho para esse tipo de coisa, mas eu acho importante, né, então, que alguém diga exatamente o que você tem a dizer sobre tentar responder as questões sem ler o texto, incluindo as de gramática. Incluindo de gramática. Cara, o que acontece? Isso aí é algo que, cara, eu bato muito. Você tocou num ponto assim que, aliás, é crucial, importantíssimo de ser falado, cara. Por quê? Prova do CACD não é Enem, cara. CACD não é Enem. E hoje, aliás, nem o Enem mais pratica aquele negócio de ter questões de texto sem precisar ler o texto. Nem o Enem, que era a grande referência. O cara colocava lá um texto gigantesco falando sobre golfinho e perguntava quantas sílabas tem a palavra golfinho, né? Isso não, rolava ainda antes. Nem o Enem mais faz isso. Mas assim, cara, para o CACD, não tem como. Não tem como. É muito fácil. Muito fácil. E inclusive no curso de simulados eu monto, inclusive, muitas questões dessa maneira, baseado na prova, óbvio. É muito fácil você fazer uma questão que o enunciado seja perfeitamente válido por si, pertinente ao tópico do texto, mas diferente do que o autor falou. Então, o que acontece muito? No texto tem lá uma relação de causa e consequência, na questão o cara pega o que é consequência e coloca como causa. Né? Elementos que estão relacionados a uma posição, texto com oposição, né? Isso e isso, como teve lá, por exemplo, só para dar um exemplo na prova de 2018, lá, aquele da áreas restritas e áreas limitadas, não me lembro o nome da área, características de um, características de outro, e pega o que é de um, coloca de outro e tal. Cara, se eu não leio o texto, eu vou facilmente escorregar. E outro problema grande, ainda nesse caminho, é aquele cara que lê primeiro a questão e depois vai para o texto. Também é um grande problema. Primeiro, porque você vai perder o tempo, 2 vezes o seu tempo, porque você vai ter que ler o texto de qualquer maneira. Segundo que, costumo falar muito, Maurício, sabe aquele cara, aquela menina que tem um namorado, uma namorada, e, cara, todo mundo vê que a pessoa não presta. Todo mundo vê que a pessoa é pilantra, menos o cara e a menina que tá namorando lá. Aí, quando termina, fala, nossa, como que eu não via isso? Como que eu não percebia que aquela pessoa era assim, assado? Né? Só eu que não via. Claro, por quê? Porque você não queria ver. Você encontra nas pessoas e no mundo aquilo que você quer encontrar. O que isso tem a ver com a prova do CACD? Tem a ver o seguinte, eu olho para uma pergunta e acho aquela alternativa muito legal. Falo, cara, isso aqui é muito pertinente. E eu quero encontrar aquilo no texto. Cara, se eu quiser encontrar aquilo no texto, eu vou encontrar aquilo no texto. Porque vai ter uma palavra, vai ter alguma coisa, que fala, tá aqui, ó, pumba, e vai, porque eu quero ler aquilo. É aquele tipo de questão que o cara vai chegar em casa, vai ler depois o texto com calma. Por que eu errei isso? Nossa, mas que absurdo, não tinha nada a ver. Só que você estava querendo que significasse aquilo. Você encontra palavras que estão no texto, o cara usa muitas palavras do texto, expressões que o texto usa, só que o texto relaciona aquilo de um jeito, na questão, aquela relação feita é diferente. A expressão tal na linha tal, beleza. Só que aquela expressão na linha tal está relativizada de uma determinada maneira, que você só percebe isso dentro do contexto. Inclusive, como você bem disse agora, as questões de gramática. Cara, um ponto que quebra as pernas de muita gente é quando trabalha com questões envolvendo paralelismo, por exemplo. O cara pega lá, tem lá um verbo com 2, 3 elementos sendo regidos por ele. Aí ele pega,
pega o fragmentozinho, tira a preposição aqui, troca o verbo, tira a preposição. Ah, beleza, resolveu. Só que lá embaixo, 4 linhas abaixo, tem um outro complemento daquele mesmo verbo. Aí a preposição lá ficou. Pronto, já escorrega. Até mesmo, cara, questões simples como, por exemplo, um sujeito, uma detecção de sujeito, né? Muitas vezes o sujeito vem com um referente que está no parágrafo anterior. Um sujeito oculto aqui está no parágrafo anterior. Aí que é padrão. Padrão. Pega aqui um pronome que está um pouquinho antes, pega o substantivo mais próximo da... Cara, isso é fácil de fazer, fácil de pegar o cara. Pega o substantivo mais próximo que tem a retomada daquele pronome. Pronto. Se o cara está lendo o texto e entendendo o sentido, ele vai ver que a referência daquele sujeito não é esse cara, já vem de lá de trás. O cara que brinca de caça-palavras, olha o pronome, tá aqui. Porque a sentença até faz sentido com aquele substantivo, mas no parágrafo não faria sentido. Mas o cara foi ali, puma, já erra. Então, cara, é muito fácil fazer questões que em si parecem muito óbvias. Só que a hora que você vai no texto, não é. Até mesmo coisas como dizem que isso não é factual. Dizem que isso não é verdade. Suponha. Dizem que isso não é verdade. Lá no texto ele destaca a sentença dizem que isso não é verdade. Possui sujeito indeterminado. Por exemplo. Aí o cara vai lá, bom, dizem, verbo na terceira pessoa do plural, tá, beleza, sujeito determinado. Só que lá no texto, às vezes não, às vezes é um sujeito oculto. Só que o referente está no parágrafo anterior. Como está falando sobre um grupo ou sobre eles, né? Com certeza. Cientistas fizeram uma pesquisa, dizem que este fato é falso. Pronto, está retomando, é sujeito oculto. Só que eu só vou saber se eu ler o parágrafo anterior. Pode até ser que, de repente, venha para uma determinação, mas às vezes não, às vezes está lá em cima. Se eu não leio o contexto, como que eu vou saber isso? Então, cara, é muito fácil. Mas é muito fácil montar questões que são absurdamente simples para o cara que lê o texto e entender o contexto e que fazem o cara o caçador de palavras escorregar. Muito fácil. Então, assim, muito importante, aliás, falar sobre isso, cara. Por isso que eu te faço essas perguntas, e não é à toa que eu recomendo as tuas aulas. Os comentários sobre algumas coisas que você disse aqui. Primeiro, quero dar parabéns pela analogia do relacionamento abusivo com a prova. Eu acho que todos os candidatos ao CACD, antigos como eu e atuais, se sentem plenamente representados pelo relacionamento abusivo com a prova. Certo? Essa é a melhor definição possível de como a gente se relaciona com a prova. E por que a gente toma tantas decisões irracionais quando está se preparando, né? Decisões que parecem racionais, né? Mas que não são racionais, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero comentar foi o que você colocou um pouco sobre o paralelismo, porque isso também se extrapola depois para a prova de redação, né? Sim, principalmente porque tem alguns mitos sobre o que é paralelismo obrigatório, o que é paralelismo, né, quando o paralelismo é facultativo, né? Então as pessoas tentam encontrar regras muito estritas e na verdade muitas vezes você tem que prestar atenção. O paralelismo só vai ser obrigatório quando você tem uma diferença de gênero ou de número ou de gênero e número, né? Uhum. E quando você não tem, quando está indefinido, a coisa segue outro caminho, por exemplo, né? Sim. E gera esse tipo de problema. Mas aqui eu já emendo numa terceira pergunta sobre, talvez a gente até discorde nisso, a nossa primeira discordância, mas vamos ver, não sei, que existe um mito que eu considero um mito, que é não se ensina interpretação de texto. Bom, vamos lá. Por que eu acho que isso é um mito? Depois eu abro para o teu comentário. Porque a interpretação de texto está relacionada à sua habilidade e à sua fluência com a sua língua, certo? Se você não tem um bom conhecimento de sintaxe e de semântica, porque semântica só faz da gramática, as pessoas acham que gramática é só sintaxe, mas se você não tem um bom vocabulário e você não tem
um bom conhecimento de sintaxe, você vai errar a interpretação de texto por se você simplesmente não conhece um referente. Se você acha que determinado pronome relativo está substituindo algo que gramaticalmente ele não pode substituir, certo? Ou se você não percebe que esse pronome demonstrativo não pode se referir ao que está 10 linhas atrás, ele só pode se referir ao que veio por último, você vai errar a interpretação de texto. Se você, vou dar um exemplo, e isso inclusive não se aplica só para a interpretação de português, né? O vocabulário, obviamente, se aplica até nas outras matérias. Eu lembro que uma vez muitas pessoas, na minha prova, em 2007, teve uma questão de um item de história mundial que falava que alguma coisa tinha recrudescido, certo? Uhum. E aí exatamente. E aí algumas pessoas interpretaram recrudescimento ao contrário. E erraram a questão por causa disso, né? Não erraram a questão por problema no conhecimento do conteúdo de história, e sim pelo problema do vocabulário, de entender que recrudescimento é um ressurgimento, né? E não... Uhum. E erraram a questão por causa disso. E aí a pergunta que eu te faço é possível se ensinar a interpretação de texto ou não? Cara, eu vou discordar de você no ponto em que você falou que a gente iria discordar. Sim. Então, uma meta discordância. Eu discordo por ter de discordar, né? Cara, eu vou só comentar, né, a respeito, mas é isso. Você já respondeu. Linguagem não é milagre, não é cair do céu, ou eu sei ou eu não sei. Pelo contrário, né? Você falou muito bem já essa questão da relação da sintaxe e da semântica. Um age em favor do outro. Eu costumo comparar, Maurício, a questão da construção textual com morfologia, sintaxe, semântica, com uma máquina, um carro, né? Então, imagina que eu vou montar um carro. Vou entender como monta um carro. Primeira coisa, eu vou separar as peças que compõem esse carro, certo? Então, vou entender, estou fazendo lá um curso de mecânica, o cara vai falar, isso aqui é um motor, tá vendo? Motor, beleza. Isso aqui é um radiador, funciona assim, beleza? Beleza, deixa lá o radiador. Isso aqui é um carburador, beleza? Beleza, deixa o carburador ali. E estão todas as peças lá, primeiro passo. Segundo passo, o que ele vai fazer? Me mostrar, uma vez conhecidas as peças, ele vai me mostrar como aquelas peças se relacionam. Ó, esse motor aqui, tendo essas características, ela conversa com a outra peça. Eu não entendo nada de mecânica. Suponho. Conversa com o carburador, conversa com isso aqui, conversa ali, beleza. Algumas peças aparecem 2, 3 vezes a mesma peça, só que dependendo de onde ele está no carro, interage de outras maneiras. Algumas peças não podem aparecer em alguns lugares, outras podem, enfim. E para que a gente está montando esse carro? Para o carro andar. Para o carro andar. Né? Então, tem que andar. Como eu sei que o meu carro deu problema? Quando o carro para de andar. Beleza, o carro parou de andar, o que eu faço? Eu levo lá no mecânico. Ó, meu carro não está andando, rapaz. Aí o cara vai olhar lá e falar assim, bom, essa peça aqui não está conversando com aquela, então tem que trocar essa peça aqui para resolver o problema. Beleza, aula de mecânica agora. Depois de dar uma aula de relacionamentos abusivos com a prova, exatamente. Né? O que tem a ver isso tudo com a prova? Cara, morfologia, sintaxe e semântica é isso. Morfologia é o conhecimento das peças. Eu vou conhecer as peças, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, como cada uma funciona, como que elas podem interagir. A sintaxe é a montagem dessa máquina. Como que essas peças vão interagir ali naquela máquina. Então, a partir do motor, que é o verbo, eu vou ter ali o sujeito, objeto, cada frase seu adjetivo. E para que tudo isso? Para a frase ter sentido. Para minha frase andar, que é a semântica. Como eu sei que a minha estrutura sintática está bem composta ou não? A partir do momento em que ela significou o que ela precisa significar. A hora que deu problema na significação, opa, peraí, essa estrutura sintática não está muito bem, não. Agora, assim como as peças do carro não existem sem o carro andar, e não tem como o carro andar sem as peças, um trabalha em função do outro, a sintaxe trabalha, a morfologia, a sintaxe trabalham em prova semântica. Elas servem para a semântica. Não existe semântica sem sintaxe, não existe sintaxe sem semântica. Então, quanto mais eu domino a estrutura de orações adjetivas, usando o seu exemplo, mais eu vou entender o que aquela oração representa. Vide, Maurício, questões, por exemplo, de sintaxe, que trabalham com função sintática do pronome relativo.
Cara, a função sintática do pronome relativo é absurdamente simples a partir do momento em que você entende o que aquela estrutura adjetiva significa. Quem que é esse pronome? A quem ele se refere e como que aquela informação entra aqui nessa oração. É a semântica que vai me ajudar na sintaxe. E o inverso também acontece. Né? Se eu não entendo a estrutura adjetiva, eu não sei a quem aquele cujo se refere e como que aquilo entra, eu não estou entendendo o texto. Aliás, questões de referente de pronomes são muito comuns por conta disso. Se eu não conheço pronome, eu não estou entendendo o texto. Então, primeiro ponto, né? Quanto mais eu domino o código, mais eu entendo as estruturas feitas por ele. Quanto mais eu entendo, mais eu domino o código. É uma mão junta. Mesmo porque, se você pensar o português, o estudo do português como um fim em si mesmo, o português é a matéria mais inútil que existe. Se eu pensar mas acho que isso é um problema de como se ensina português nas escolas no Brasil. Né? Porra, com certeza. Com certeza. Isso é muito problemático. Porque se eu pensar, eu só quero destacar mais um ponto ainda em relação a isso. Comecei por essa parte gramatical, claro, puxando do que você disse. Mas então, se eu pensar o português como esse fim em si mesmo, eu vou estudar português para quê? Só para classificar a oração. Cara, não preciso não. Beleza, só para chamar de oração subordinada, não preciso. Agora, eu estudo português como eu estudo qualquer outra linguagem. Eu não estudo francês só para fazer uma prova de francês. Não, eu estudo francês para ter acesso ao conhecimento codificado naquele idioma. Exatamente. O português é uma coisa, quanto mais eu domino o código, mais acesso. Agora, além dessa questão gramatical, Maurício, até mesmo técnicas de leitura são plenamente ensináveis e praticáveis. Grifar a palavra-chave. Ó, tá vendo? Então, daqui, qual a ideia principal aqui? Grifa essa palavra-chave, percebe como esse parágrafo está construído. Esse parágrafo trabalha com a oposição, então já percebe a oposição. Eu tenho aqui um fato e tenho uma enumeração daquilo. Então, cara, grifo fato, só para você saber identificar aquilo no texto. Né? Então, ele está usando um argumento de autoridade. Repara naquele argumento de autoridade. É para reforçar a ideia do autor ou ele está indo contra a ideia do autor. Ele usa dois argumentos de autoridade. Eles concordam ou discordam. Cara, são pontos da construção textual que, se você não conhece, você não sabe o que você tem que procurar, você não acha. Agora, portanto, você erra a interpretação. Com certeza. Porque eu estou procurando o que aqui? Exatamente. Pressupostos, subentendidos. Né? Então, olhar para a estrutura e perceber, ó, daqui dá para pressupor isso ou não? É possível, porque a estrutura me permite isso. Isso tudo é ensinável e praticável. Né? Então, você vai ficando cada vez melhor. De modo que, quando você conhece a estrutura, principalmente de textos expositivos e argumentativos, obviamente, para textos literários, o caminho de leitura é diferente, porém a prática também é fundamental. A prática também faz com que você analise poemas e textos literários cada vez com mais qualidade, claro. Mas para textos expositivos e argumentativos, ainda mais. Você começa a dominar a estrutura textual de tal modo que você já, na primeira leitura, já vai identificando as palavras-chave, os tópicos. Depois você volta no texto, mas não relê o texto. Não precisa ler o texto duas vezes, você já fez a marcação. Não, eu fico feliz de te ouvir dizer isso, porque durante muito tempo, você sabe aqueles pregadores de praça, assim, que ficam falando para 5 pessoas em torno dele? Eu me sentia isolado, assim, falando essas coisas sobre o ensino de português durante uns 10 anos, preparando para o CACD, entendeu? É realmente complicado, porque as pessoas acabam incorrendo em erros que as prejudicam, né? Para seguir para uma outra pergunta aqui, já avisando para as pessoas que estiverem online, que aqui o público está rodando ao longo, quem quiser fazer uma pergunta para o Caco, pode colocar aqui nos comentários da live do Facebook, na página do Thiago Diplomático, que eu... Não, mas você é o convidado aqui. Hoje o convidado é você. A sua live a nossa live conjunta lá em que eu respondi está no meu canal também, para divulgar. Mas, Caco, deixa eu fazer uma coisa aqui que também é um problema que eu percebo terrível nas redações, para as pessoas aplicarem algumas regras de sintaxe, principalmente pontuação. Vamos falar aqui especificamente da pontuação de adjuntos adverbiais, né, que é um dos maiores problemas, que é a confusão que as pessoas fazem entre morfologia e sintaxe, ou seja, entre classe gramatical e função sintática. Certo? Então, por exemplo, eu vi um advérbio, terminou em mente o advérbio, então eu vou meter uma vírgula. Certo? Mas ele não é um advérbio aqui, ele é um complemento nominal. Certo? Não precisa dar uma aula sobre isso, né? Mas
Mas falar um pouquinho sobre essa confusão entre classe gramatical e função sintática. Sim, volto na analogia do carro. Essa analogia do carro, aliás, eu acabei criando justamente pela dificuldade que eu via nas pessoas em fazer essa diferença, né? Então, o que é a peça? E o que é a função desse cara na peça? Então, veja, a peça substantivo. A peça é o substantivo. Essa peça ela pode ocupar vários espaços na máquina. Então, se eu tiver lá, os deputados assinaram o documento. Beleza, os deputados assinaram o documento. Essa peça substantivo na máquina está exercendo a função de sujeito. Agora, houve a cassação dos deputados. Pronto, houve a cassação dos deputados. Então, seus deputados já não é mais sujeito. Esses seus deputados está ligado à cassação, então é um complemento nominal. Agora, eu votei nos deputados. Beleza, aí já é um objeto. Então, assim, a peça, o substantivo, como essa peça está na máquina, que função ela está fazendo na máquina. O que acontece é que existem algumas peças que sabem exercer várias funções, como eu, peça, caco. Peça, caco. Aqui, agora, eu estou fazendo a função de professor de português, certo? Daqui a pouco eu vou estar aqui no meu home studio fazendo a função locutor. Né? Eu faço locução comercial também, é uma outra minha paixão. Daqui a pouco, depois eu vou descer e aí vou estar lá com os meus filhos fazendo a função pai. Eu deixei de ser o caco por causa disso? Não. Só que agora eu estou aqui, eu estou fazendo aquilo, então você está fazendo ali. Agora você é o Maurício professor, depois você vai ser o Maurício crítico de cinema. Né? E depois o cineasta, depois o diplomata. Depois o diplomata, depois né, também. Mas facetar, né? Não sou só eu, a gente combina até nisso. Mas enfim, então, a peça é uma coisa, o ser é na sua constituição. Muitas vezes, um elemento pode exercer várias funções. Outras peças só sabem fazer uma coisa. Fazem aquilo muito bem, mas só sabem fazer aquilo, que é o caso do advérbio. Um advérbio, diferentemente do substantivo, que faz um monte de coisa lá, o advérbio só sabe exercer função de adjunto adverbial, com a vantagem de que só o advérbio sabe fazer esse trabalho. Então, ele só sabe fazer isso, mas só ele sabe fazer isso. Então, a relação mais direta à morfologia-sintaxe é justamente essa de advérbio e adjunto adverbial. Né? Porque um adjetivo pode ser várias coisas. Pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo. E um substantivo também pode ser predicativo. Então, assim, tem funções que são exercidas por várias pessoas e peças que existem várias pessoas. Mas como essa relação do advérbio, do adjunto adverbial é muito intrínseca, só advérbio pode ser adjunto adverbial e vice-versa, ou locuções adverbiais, óbvio. Né? Então é muito comum justamente essa diferença de é advérbio ou é locução adverbial? Ou é, aliás, adjunto adverbial? Né? Aí o cara às vezes faz assim, substantivo, adjetivo, pronome, adjunto adverbial, verbo. Pera, não, e adjunto adverbial não é classe gramatical. Né? Sim, então, justamente, mas faz essa confusão. Né? E o problema que eu vejo, até entrando aqui, assim, o problema que aparece sempre é o seguinte, que é muito recorrente, com regra de pontuação. Assim, só um advérbio... Eu embarquei aqui na sintaxe, esqueci Não, mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Então, só um advérbio pode ser adjunto adverbial, ou uma locução adverbial. Tem que ter sentido adverbial, senão não é. Mas ele não faz só a função de adjunto adverbial. Né? Quando ele pode estar especificando, completando um substantivo abstrato, pode estar modificando um adjetivo, e aí ele não vai ser separado, certo? Exato. A questão do advérbio é justamente essa, assim, não é todo advérbio que vai ser separável. Ele vai ser separado por vírgulas quando ele estiver fora da estrutura sintática. Por exemplo, eu não fiz isso. Não é advérbio. Exatamente. Vou colocar entre vírgulas? Eu, vírgula, não, vírgula, fiz isso? Não, porque o advérbio está intrínseco ao verbo. Ele está completando o verbo. Está no lugar dele. Na verdade, a inversão do advérbio é como uma inversão sintática qualquer. Se o advérbio está iniciando a oração, é uma inversão. Tanto é que se o advérbio estiver lá no final, não precisa pontuar. Né? Em casa, eu farei isso. Eu farei isso em casa. Se tiver depois, ele está no lugar dele. Na verdade, tem uma... Claro, não se resume a isso, mas
para facilitar a vida, assim, a máxima da pontuação, eu diria, inverteu, intercalou, virgulou. Começa por aí. Inverteu, intercalou, virgulou. Pronto. Depois a gente vai... Com algumas né? exceções. Claro, claro. Porque isso assim, se for adjunto, sim, inverteu, intercalou, virgulou, concordo. Mas se você não pode pegar esse não e inverter e virgular. Entendeu? Exato. Mas é porque daí ele não, porque ele está completando. Exatamente. Geralmente coisas que têm sentido restritivo, né? Especialmente eu gosto especialmente de. Como é que eu vou... Exato, tá no lugar dele. Eu não tenho como tirar. Especialmente, não faz sentido, certo? Pronto. Mas isso é um erro então, bastante... Ele não está intercalado, ele está na estrutura. Exatamente. Exatamente. Ele está na estrutura. O intercalado é quando a estrutura começa aqui, termina aqui. Isso. Começou aqui, terminou aqui. Isso aqui poderia tirar daqui, colocar para lá, colocar para lá. Tá aí ele está encaixotado. E isso é uma coisa importante, porque de onde vem isso? Né? Por que eu estou levantando essa questão para você, para a gente estar falando disso aqui? Porque eu já sei que no YouTube essa live vai ser bem vista como bem né, super informal aqui, né? Vai ser muito vista, né? Por que eu fiz a pergunta? Porque já faz muitos anos, já mais de uma década, que na tentativa de fazer um ensino supostamente mais prático, uma preparação mais pragmática para a prova de segunda fase, a recomendação dos professores, de vários professores, né, não todos, é de não. Se é um advérbio, se você vir um advérbio, mete a vírgula que você não vai errar, eles vão aceitar, porque a vírgula é no mínimo facultativo. Aí coloca lá um não. Exatamente. Exatamente. Esse tipo de coisa é muito recorrente. Ele realmente vírgula sabe. Não. Exatamente. Não vai intercalado, caramba. Esse é o tipo de problema. Uma outra coisa, que também caminhando para a gente ir para o último bloco de nossos últimos blocos de perguntas. Passa rápido demais. É verdade. Bom, a gente, né, também se apaixona, começa a tagarelar sobre a língua aqui. Né? Que é o seguinte, que é também voltando aqui para a interpretação de texto, que é dúvidas que as pessoas têm, né? Qual a diferença entre o deduzir, inferir e concluir, né? Eles são sinônimos perfeitos, que não são, certo? Mas o principal também, e que eu já vi causar problema para muitos candidatos, é que aí indo para o outro extremo, né? Do mesmo jeito que eu acho que você pode ensinar a interpretação de texto, né? Aí tem o outro extremo, que eu vou ensinar truquezinhos para interpretar o texto. E aí, se a prova diz que você tem que inferir, a conclusão, a resposta é essa. Se ela diz que você tem que deduzir, a resposta é essa. Se ela diz que você tem que concluir, a resposta é essa. Mas desculpa, uma inferência e uma conclusão não são a mesma coisa, porque a inferência é extratextual e a conclusão é condição necessária do que está sendo argumentado. Certo? Por exemplo, se eu digo Caco Pena ficou 20 minutos embaixo d'água, eu posso inferir que você morreu. Certo? Sim, é certo textual. Até porque não tem nenhuma outra informação. Ninguém falou lá que você estava com um balão de oxigênio, por exemplo. Certo? Agora, se eu digo Caco Pena se afogou... Lógica, né? Agora, se Caco Pena se afogou, a conclusão é que ele morreu. Não é uma inferência, né? É uma condição necessária, exatamente. Mas o principal disso é em relação ao que você acha de tentar ensinar truques muito esquemáticos, né? Se o comando pediu inferir, aí isso aqui vai ser sempre certo ou vai ser sempre errado. Que eu acho que muitas vezes induz a pessoa que tem uma boa capacidade de interpretação de texto, né? Há um erro, né, na prova, porque ela percebeu, ela sabe qual é a resposta, mas aí ela fica com aquilo, não, mas isso aqui não segue o truquezinho que me foi ensinado e eu vou marcar errado ou vou marcar certo e acaba perdendo um ponto desnecessariamente. Com certeza. Eu falo muito da macetologia. Né? A macetologia. É esse estudo por macetes que o pessoal insiste, cara, em fazer. Eu até acho que alguns são úteis, entendeu? Tipo, alguns são úteis, assim, para você ter por exemplo, um macete que eu ensino, né, para todos os meus alunos, independente seja de português. Você só precisa achar um erro na questão. Sim. Você precisa achar um erro na questão. Se na primeira linha tem um erro, você não precisa ficar procurando pelo em ovo. Já tá errado. Já tá errado, acabou, entendeu? Tipo isso. Não, mas é um macete. O macete que eu digo é aquela coisa assim, de fazer isso assim, se tiver tua palavra, tá errado. Não. É isso que é a macete, que é a macetologia da gramática. Sim. É a macetologia de falar, se tem um advérbio, tasca vírgula.
pera, não, olha para a estrutura. Tem inversão e tal. Eu preciso conhecer a estrutura. E a gramática, cara, ela é 90% de que você vê em YouTube aí, é tudo essa macetologia. Eu até falo, cara, eu desafio meus alunos há 20 anos a isso. Eu falo, cara, pega qualquer musiquinha de preposição, de o que quer que seja, qualquer musiquinha que eu te dou um exemplo que não vale. Coisa simples, como, veja, Maurício, a macetologia no início. Quanta gente ainda, pleno século XXI, me diz que se o porquê na pergunta é separado, na resposta é sempre junto. Aí tá lá, eu não sei por que você disse isso. Oh, mas é ponto final, então tem que estar junto, beleza? Cara, coisa simples, coisa simples. Isso aí é macetologia. Ou né? eu não sei o porquê. Pronto. Que é outra que é separado com acento. Exatamente. É. Não, eu concordo aí, com... Mas aí, isso leva também Mas tem uma macetologia da análise setizinha, textual, que é o que eu falei, querendo ou não, foi o que eu falei ali sim. em relação a caça-palavras. Quando eu falei de caça-palavras, essa macetologia da análise textual. Mas só para a gente discordar em alguma coisa aqui, que a gente não discorda em quase nada, eu ainda acho que tem uns macetezinhos que funcionam. Porque, por exemplo, se as pessoas tivessem decorado alguns macetezinhos de crase, não ia ter tanto... Porque, obviamente, os erros que as pessoas cometem de crase, eles são erros relacionados ao não entendimento de regência verbal, né? Quer dizer, a pessoa não entende a preposição. Que é o volto da crase A, volto de crase por quê? Muito simples, entendeu? Muito simples. Né? Vou a Salvador, volto de Salvador, tal. É um macetezinho que funciona, entendeu? Isso, mas fica na exceção, entendeu? Para a pessoa consegue, ela consegue entender. Ficando na questão da crase, outro macete de crase conhecido. Antes de pronome possessivo, crase opcional. Sim. Antes de pronome demonstrativo definido, também. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui do pronome pessoal. Antes do pronome possessivo. Antes do pronome possessivo, crase opcional. Pera, o que é opcional é o artigo antes do pronome possessivo, caso ele esteja determinando substantivo. Sua casa é bonita, a sua casa é bonita. Por que isso é importante? Porque pega um CACD 2016 ou 2015. Me perdoe aí a data. Celso Cunha tinha, na sua época, a mesma coisa que na geração anterior à nossa. A geração anterior à nossa. E aí, o que o CESP foi lá e fez? Bonitão do CACD. Chegou lá e falou assim, cara, nesse caso, a crase é opcional, a crase é obrigatória, o acento indicativo de crase é obrigatório, apesar de anteceder um pronome possessivo. Com certeza, porque aquele geração anterior à nossa não é uma preposição em um artigo, é uma preposição em um pronome demonstrativo. Sim. Certo? Aquela, nossa, o a nossa, ali, naquele contexto. E aí o cara fala, puxa, é verdade, ó. Olha que esse ser bonzinho. Me ajudou, me lembrou da regra. Me lembrou da regra que antes de pronome possessivo a crase é opcional. Puxa vida, que CACD bonzinho. Só que ali não era, ele te levou para a macetologia para colocar um exemplo que a macetologia não dá certo. Sim. É verdade. Mas só que isso retorna para o ponto original, que é você entender a referência. Para você entender a referência, não é só a posição, né? Não é só porque está antes do pronome que a crase se refere àquele pronome. Você está se referindo ao que está atrás e não ao que está, né, ali. Não é a crase, é o artigo que é opcional. Só que naquele contexto não é artigo, é pronome demonstrativo. Exatamente. Já exatamente. Então é muito fácil, cara, fazer sentenças em que o macetinho vai direto, mas o voltar no texto, entender a estrutura. Aí volta naquele começo. O que é óbvio para o cara que conhece a estrutura, fica um mistério para o cara que está no macetinho. Porque, porra, mas não está cabendo aqui no macete, meu Deus! Ninguém mandou. O macete não é a estrutura, né? Bom, uma última pergunta agora, antes de eu pedir para você fazer a sua propaganda e fazer o seu merchan. Eu acho que começa a sair. Eu acho, mas a maior parte das interações é a posterior, sempre. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Você vai lá no canal de YouTube, você tem vídeos com milhares de acessos, né? Mas o acesso ao vivo deles não é tão movimentado. Mas uma mensagem, você deixa uma mensagem, que um dos problemas, eu acho que eu vejo nos alunos, é que, obviamente, as pessoas querem soluções fáceis para problemas complexos.
certo? Verdade. E muitas vezes as coisas que Para professores isso como já eu, existem as panelas Polishop. e as facas guinso e as meias As Vivarina. facas guinso. Maior duelo da história, né? Quem vence, facas guinso ou meias Vivarina? As meias de varina. Exatamente. É do seu tempo, eu não conheço não. Mas isso é Polishop, né? É quando a Polishop era telefone para 011 1406 e tal. 1406. É exatamente isso. Que é as pessoas querem soluções fáceis para problemas complexos, né? Então, professores como eu, como você, a gente costuma, o que a gente faz é tentar mostrar para as pessoas é que as soluções para problemas complexos são complexas e demandam um pouquinho mais de trabalho. Fora isso, você está assumindo riscos, certo? Sim. Muito grandes em relação ao seu Mas resultado. são mais definitivas. Exatamente. Como consequência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, deixasse uma mensagem para os candidatos aqui que estão se preparando em português para o TPS, sobre como evitar esse tipo de equívoco na preparação. Cara, no meu mundo fantástico das analogias aqui, tudo eu faço comparações e analogias. Né? São boas. A do relacionamento abusivo vai ficar para sempre. Essa eu vai vou ficar usar, para sempre. você tá como diria Pode usar, Caco está Pena. autorizado. Vai ser uma honra. Não, vou te citar, não tem problema. Cito sempre. Mas eu costumo... Você lembra, Maurício? Claro, não é da minha época, porque eu tenho só 21 anos. Mas as pessoas 21 que têm anos mais... de magistério, né? Você tem. de aula, né? 21 anos Mas de lembra que magistério. nos anos 80, e coisas que só os anos 80 permitem, tinha aqueles brinquedinhos, aqueles joguinhos chamados Meu Pequeno Químico. Sim. Meu Pequeno Químico. Eu lembro remotamente. Eu não era nascido nos anos 80. Não era nascido? Você nasceu em 95. Exatamente. Eu tenho 23 Eu nasci na época do Brasil, na Copa, lá no Tetra. Mas, enfim. Aí tinha lá o Meu Pequeno Químico. Coisa, aliás, bizarra, né? Porque você tinha lá um monte de liquidinho químico que você misturava e fazia, e ficava 2 brancos, estavam coloridos. Era fantástico, mas, cara, para uma criança de 6 anos beber aquilo não custava nada, porque ficava igual um tangue o negócio. Mas coisa que os anos 80 permitiam. Ou não, né? Mas passava. Como enfim, as crianças no porta-mala do Fusca, né? Como crianças no porta-malas, estamos todos aqui. Né? Mas, enfim, e mais uma vez, o que tem a ver o Meu Pequeno Químico com a prova? Né? Mas é que eu costumo comparar muito a prova do TPS com um brinquedo de Meu Pequeno Linguista. Sabe? Meu Pequeno Linguista. Cara, você não vai se formar em linguística, obviamente. Mas esse raciocínio da linguística, que é você entender a linguagem realmente como uma estrutura lógica e não como um punhado de regras aplicadas incessantemente. Pelo contrário, a normativa veio pós-uso. Houve o uso, houve a sistematização. A normativa foi simplesmente uma das variantes tomada como um registro mais formal e aí houve a regragem, se é que se pode falar nisso, a partir do uso. Só que o CACD ele vai fazer o caminho de ida e de volta. Portanto, como falamos no início, essa questão de olhar para a estrutura e ver, esse advérbio, nesse caso, ele está intercalado ou ele está no lugar dele? E se eu colocar para lá? Se eu colocar para lá, daí eu vou colocar vírgula ou não? Porque daí eu mexo na estrutura ou não? O sentido se mantém ou não? Esse pronome relativo tem esse referente? Eu posso trocar esse pronome relativo por tal? Mantém a estrutura do texto? Não mantém? Então, na verdade, é mais uma reflexão sobre a linguagem do que um decorar regras. Então, o estudo sempre muito aplicado. Isso é fundamental, mesmo para as questões de análise de texto. É uma grande falha essa ideia de estou estudando gramática, estou estudando texto. Não existe essa dicotomia. Né? A gramática funciona para o texto, como falamos aqui. Isso é a brincadeira do Meu Pequeno Linguista. A prova de português, Maurício, é a única prova que o Google não faz. Né? O Google não faz, cara. Poderia ser prova com consulta. Tranquilamente. Pode levar Bechara, leva Celso, leva quem você quiser para a prova. Ou você já tem um domínio total da estrutura e sabe lidar com aquilo, ou na hora você não vai fazer nada. Porque, diferentemente, pelo menos a visão que eu tenho, mas diferentemente de uma questão lá de direito, né? A lei é essa, você conhece a lei, vai perguntar essa lei. No texto, eu não sei que texto vai cair. É impossível a gente prever que texto vai cair.
Impossível, porque, cara, ele tem só todos os textos do mundo à disposição Só dele. na loteria. Olha, Só na loteria, para só não assim. dizer, eu vou dizer uma coisa. No CSD de 2012, na segunda fase do CSD de 2012, eu devia ter parado de dar aula e ter jogado na Mega Sena. Você sabe por quê? Caiu. Não, mas você sabe por quê? Porque eu dei um exercício, acho que no primeiro ou segundo simulado do curso de segunda fase, eu dei um exercício que era uma comparação entre o Manifesto Antropofágico e o Gonçalves Dias. E foi exatamente o exercício que caiu na prova, o mesmo. Caraca. Você foi inacreditável. Então, obviamente, nunca mais se repetiu depois. Né? Mas é que tá. Claro que a gente está ali avaliando as tendências do que pode cair, o que não pode cair, mas tendência. exatamente os mesmos textos, os mesmos trechos, foi muita surpresa. Não, mas acontece, por exemplo, até no ano passado, tive 2 coincidências, mas como você falou, é tendência. Por exemplo, eu tinha num dos simulados que eu tinha feito ano passado, eu tinha trabalhado o texto da Terceira Margem do Rio. Sim. Trabalhei o texto. Mas, cara, ia saber, porque caiu na redação. Cara, nem imaginava que aquilo fosse cair na redação, a metáfora. E falei, inclusive, numa das aulas, eu tinha. Olha a coincidência, né, cara? Coincidência. Eu estava dando uma aula, e aí eu tinha assistido, um dia antes, a um vídeo do Nestor Nestrovski, fazendo uma análise sensacional, cara, do João Gilberto. O estilo de música do João Gilberto, eu estava usando justamente como uma analogia para variar, para ver quando um leigo, você como leigo olhando um texto, e você como um especialista em linguagem, conhecendo linguagem olhando um texto, é como o Arthur Nestrovski olhando o João Gilberto. O cara entende de música, o cara conhece o que está fazendo, ele olha, ele percebe coisas que eu não percebia. E eu comecei a olhar o João Gilberto com outros olhos depois que ele... Cara, eu percebi muito mais coisas. E aí falei um pouco do contexto da Bossa Nova e tudo mais, e aí teve o texto do Augusto de Campos sobre a Bossa Nova. Cara, são coisas que a gente acha interessante e a prova acha as mesmas coisas interessantes. Mas assim, ia saber, tinha como prever, vamos pegar o texto do Augusto de Campos que vai falar sobre isso? Não. E ainda mais, o que vai se perguntar naquela estrutura linguística? É impossível. Né? Então, assim, tendências, claro, né? Dificilmente vai cair um trecho do Harry Potter na prova do CACD. Óbvio. Mas né? eu nunca diga nunca. Já pensou que chega aí e cai Harry Potter? Nunca diga nunca. Na prova de inglês eu não duvido. Acho até que eu duvido, mas eu não vou dizer nunca. Nunca diga nunca. Já entendeu? pensou que cai um texto de Harry Potter aí eu tô lascado. Olha só, se chegasse um extraterrestre aqui e dissesse para você, vai cair no CACD na prova de segunda fase vai cair uma questão que basicamente vai te perguntar que livro você levaria para uma ilha deserta. Caiu. Verdade. Certo? Então tá. E as pessoas tinham que responder, né? Tinham que responder o que foi perguntado. É isso aí. Mas exatamente. Então eu nunca digo nunca e tal. E definitivamente não tô fazendo. E definitivamente aqui não estou fazendo juízo de valor, de verdade, porque eu acho... Não, só por questão de fonte. Não, e eu acho que você tem que ir para a prova preparado para responder o que a prova vai te perguntar, e não o que você quer que a prova te pergunte. Eu acho que esse é um dos problemas. Sim. Né? Que voltamos para os relacionamentos abusivos, né? Você está no relacionamento para ter o que você quer receber, mas não necessariamente é o que a pessoa está te... Que a pessoa vai te dar. Vai te dar, exatamente. Né? Então, mas como você tem todos os textos do mundo à disposição, você tem que saber lidar, entender a estrutura linguística, voltando à questão do pequeno linguista, entender a estrutura linguística que ele te oferecer. Mesmo porque eu vou trabalhar com um texto, uma nota diplomática, e vou trabalhar com o texto da Clarice logo na sequência. Lembra o que aconteceu em 2008? Foi Mia Couto fazendo perguntas sobre colocação pronominal em Moçambique. Em Moçambique. Exatamente. Então a prova dela pode surpreender. Mas, Caco, para a gente fechar aqui e te liberar também, agora diga aí quais são os seus cursos, faça o seu merchan no final, né? Deixa a sua mensagem para os, acho que são mais de 2.700 seguidores no Facebook, mais de 2.700 no YouTube e 4.500 no grupo fechado do Diálogo Diplomático. Bacana. Bom, para a primeira fase, focar no TPS. Então, cara, para a primeira fase temos o curso chamado Preparação Completa. Né? Esse curso ele é composto por dois cursos, na verdade, que eles se conversam. Não só que se conversam. Um curso é o curso teórico, que é o Gramática em Espiral.
Aliás, por que gramática em espiral? Justamente por conta de tudo isso que a gente está conversando, que as estruturas todas se interrelacionam numa lógica só, né? Então, no curso, o conhecimento é todo cíclico. Não é aquele que eu vi isso aqui, não vai mais falar disso e lá no final você já esqueceu o começo. Não, sempre tudo interrelacionado. Por isso a ideia do espiral, que é o curso teórico e, simultaneamente, tem o curso de simulados. Esse curso de simulados é composto por 15 simulados completinhos, do tamanho da prova, né? 10 questões, com 4 itens cada, estilo de texto semelhante ao da prova, estilo de questões da prova, grande, muitas delas, aliás, eu pego da própria prova e só adapto ao texto, mas com a linguagem da prova, com o estilo da prova e tudo mais. E esses 15 simulados, então, não é que você faz todo o teórico e depois os simulados. Você tem um cronograma, que aí você vai fazendo assim, assiste até a aula tal do teórico, já assiste ao primeiro simulado. Assiste até a aula tal do teórico, faz o segundo simulado. Assiste até a aula tal do teórico, terceiro simulado. Então, você já vai tendo a teoria e aplicando essa teoria aos moldes do CACD, de modo que as matérias do simulado são cumulativas. Então, no simulado 7, tem ali um foco na matéria nova, mas tem o conteúdo dos 6 anteriores. O 8 tem o conteúdo do 7. Então, você vai sempre relembrando, revisando, praticando, já chega pronto. E, ao final de cada simulado, ainda tem 10 itens selecionados de cada prova de provas anteriores. Então, já termina o curso com 10 simulados completos, 150 itens de provas anteriores analisados, comentados também na aula em vídeo. E os simulados, eles são temáticos. A temática do simulado é justamente o movimento literário, os movimentos literários. Então, o simulado é o barroco, o simulado da primeira geração romântica, o simulado da segunda geração romântica, ou o arcadismo da primeira geração romântica, segunda geração romântica, terceira geração romântica, aí vem o modernismo. Então, você tem a sequência dos movimentos literários como temática do simulado. Então, no começo da aula, eu já explico aquele movimento literário. Os textos, tem sempre um texto que é off-topic, né, para a gente ler outros, uma nota diplomática, um texto voltado mais para metalinguagem, enfim. E os outros textos são textos de análise literária daquele movimento e textos literários dos principais autores daquele movimento. Então, a gente já lê o texto juntos, já trabalha com a análise textual, a gente lê o texto juntos, então já treina aquilo que a gente falou da análise textual, de ver referências, ver sentidos, principalmente poemas. Trabalho muito com poemas também, para ver essa questão da intenção do poema, né? Que a intenção da leitura é muito importante no poema, né? Então já vai treinando isso, treina gramática, e tem as questões de gramática, de análise de texto e literatura. Então a leitura do texto não é só para responder aquela pergunta, o texto é importante para o seu estudo também, né? Então esses dois é importante para o trabalho que as pessoas estão se candidatando a fazer, que é basicamente ler, escrever e ler, escrever, interpretar, ler, escrever, interpretar. Esse é o nosso trabalho. Sim. E eu também uso uso com muita frequência poemas para os exercícios, principalmente menores de segunda fase, forçar a interpretação, né? Interpretação, né? Isso. Aí que tá, mano, porque isso é importante, né, cara? O pessoal lê muito poema como se estivesse lendo uma bula de remédio. Exatamente. Querem fazer uma interpretação literal. E aí, não vamos entrar nisso. Eu vou deixar aqui um taste, né? Deixar aqui para só levantar aqui, falar e sair correndo, porque agora não dá mais tempo de a gente falar, né? Mas eu quero só postei e sair correndo, né? Que é interpretar, principalmente, obviamente, isso vale para todos os textos, mas para texto literário é muito importante você estar muito fresco com funções da linguagem. Eu acabei de entender função poética, né? Que é você função da linguagem, até figuras de linguagem. Exatamente. A pessoa exatamente, figuras de linguagem e de pensamento, né? Todas, exatamente. Exato. Você não sabe a diferença de uma metáfora, uma analogia, né? Uma comparação. De linguagem não é só para responder figuras de linguagem. Não. É para você interpretar texto. Interpretar. Estou pegando lá uma metonímia, por exemplo. Isso. Já que você falou de Cecília Meirelles, aquele poema fantástico da Cecília Meirelles, em que ela vai envelhecendo, né? E ela fala, eu não tinha essas mãos sem força, esses olhos vazios, esse lábio amargo, esse coração que nem se mostra. Então ele vai descrevendo a velhice metonimicamente. Então, conhecimento da figura de linguagem que me faz trazer para cá, entender essa questão, né? Em que espelho ficou perdida a minha face. Cara, esse poema é sensacional. Eu acho que tem uma outra coisa que é básica também, que é antes de você entrar nas figuras de linguagem, nas figuras de pensamento e tal, que é a pessoa entender
que você vai entrar para ler um poema e muitos textos literários, você tem que entender que é função poética, já acabou. Você já não vai, você não isso aqui não é conativo, não é fático, não é, entendeu? Não é referencial, exatamente. Eu já sei que eu não posso tentar entender isso aqui de forma muito literal, como uma bula de remédio, ou uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Exatamente. Né? Isso é muito importante, cara, essa intenção da leitura. E tanto para a primeira quanto para a segunda fase, com certeza. Com certeza. Quantas questões não trabalham com entendimento de metáforas, né? Sim, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Exatamente. Fala aí. Exato. Se você entender literalmente, você dizer, realmente eu acho que ele quer morrer mesmo. Você cair das nuvens, do terceiro andar, talvez só fique, né? Fala aí sobre esse cara do terceiro andar. O cara fala, sei lá, um paraquedista, terceiro né? andar da onde? Terceiro andar dos prédios do século XIX é mais baixinho e tal, né? O pé direito. Vai fazer uma questão arquitetônica. Exatamente. Caco, muito obrigado. Viu? Foi bom ter ido lá no teu canal e foi bom ter você aqui também. É sempre um prazer discutir linguística, língua e literatura, que são as minhas formações de base também, né? Originárias. E é isso. Vamos então encerrar a live aqui. Eu vou te fazer um convite ainda, hein? Vamos sempre. Já termino com outro convite. Eu quero te receber lá também no meu canal do YouTube para a gente falar sobre cinema. Sem problemas. Quando quiser. Para falar sobre cinema. Bora? É só avisar, bora, não tem problema. Fechou. Podemos relacionar, inclusive, cinema e linguagem, tudo e tal, não tem problema. Tá? Não, podemos discutir cinema e linguagem, inclusive, colocar o tópico com certeza. Cinema e linguagem. Na verdade, eu quero discutir cinema e identidade nacional. Se prepare. Não, eu acho que é um tema muito, muito interessante, sem dúvida. Vou te convidar. Já está feito o convite, aliás. Vamos só marcar a data. Tá aceito, só vamos agendar a data. Então. Maravilha. Tá bom? Valeu, Maurício. Um abraço, pessoal. Vamos encerrando a live aqui. Posso só dar o link do curso? Claro. https://espiral.provadeportugues.com.br/cacd espiral.provadeportugues.com.br/cacd. Esse é o link do curso. Beleza? Certo. Ok. Prazer, um abraço, Maurício. boa noite a todos. A live vai ficar disponível a todos os nossos canais no Facebook e também vai para o YouTube ainda hoje. Tá bom? No canal do Diálogo de Comédia. Um abraço a todos. Abração. Valeu.